Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais uma análise ao vivo e agora de um trade que já colocamos mais de 20% no nosso bolso aqui em OneInt. E aí vamos aqui agora para análise ao vivo e saber como nós encontramos o contexto e o momento ideal para a gente colocar aí mais de 20% de lucro no nosso bolso em menos de 2 dias e como ainda estamos posicionados para buscar aí mais uns 10% nessa operação e com zero de risco. Então vamos lá, direto aqui para contextualizar esse preço a partir do gráfico mensal. Aqui no gráfico mensal temos uma tendência de baixa, uma clara tendência de baixa, que porém temos aqui fundos começando a ser rompidos, porém até agora sem continuação. Bom, aqui pelo gráfico mensal poderíamos ter continuação a qualquer momento. Porém, padrão de volume de negociações claramente decrescente, o que indica, o que o mercado quer dizer aqui nessa situação, dentro desse contexto, é que quanto mais o preço vai em direção à sua tendência de baixa, menos o mercado tem interesse em negociar esse ativo. Então, isso pode ser um grande indício de que a partir dos gráficos menores, depois do gráfico mensal, pode ser que vejamos tendências de baixa com fragilidade para continuar no movimento, o que torna um ambiente extremamente suscetível ao ataque de touros. Então, é isso que, a partir do gráfico mensal, precisamos entrar nos gráficos menores em busca desse tipo de informação. Então, é o que vamos fazer. Vamos lá para o gráfico semanal para a gente entender como aqui identificamos muito claramente esses sinais de fragilidade dessa tendência de baixa, o que torna o ambiente extremamente suscetível a ataque dos touros. Então veja lá pelo gráfico mensal, aquele fundo, aquele último fundo do gráfico mensal rompido foi esse. Então logo após o rompimento, já não tivemos continuação para buscar aqui um topo descendente no gráfico semanal, porém até então tudo bem, ainda estamos sob domínio dos ursos nessa tendência, e aqui mais uma vez um fundo rompido novamente agora no semanal, sem continuação. E aqui nesse movimento já temos uma resposta, o início de uma resposta de touros após mais um rompimento sem sucesso dos ursos. Então aqui já temos um claro sinal de que pode estar havendo uma fragilidade dos ursos, uma perda de força dos ursos para continuar essa tendência. Então vamos progredir para os gráficos menores para encontrar cada vez mais momento em contexto de fragilidade para possivelmente montarmos a nossa operação aqui nesse ativo. Então vamos lá para o gráfico diário dar uma olhada em busca de mais detalhes. Então veja, quanto mais entramos nos gráficos menores, mais claro e evidente fica a fragilidade dos ursos, mais amostra, mais creditável fica para os touros que os ursos estão realmente perdendo força. Veja que aqui no gráfico diário já tivemos uma tentativa de inversão, porém frustrada, mas ao rompimento, novamente sem continuação. Touros devolvendo o preço para cima novamente e entramos num padrão de equilíbrio. Esse padrão de equilíbrio aqui no gráfico diário já denuncia para o mercado de touros que ursos já não estão mais propensos a atacar com força a tentativa de inversão dos touros nesse movimento. O que veio após foi o rompimento para cima desse padrão de equilíbrio, indicando então que os touros de fato estão começando a atacar o preço. Então, a partir desse momento, já posicionamos a nossa posição aqui nesse preço, porque partindo desse princípio, partindo dessa premissa maior, encontramos contexto e momento para estipular uma relação de risco-retorno na nossa entrada, baseado nessa premissa maior da fragilidade dos ursos, que pode desencadear lá no gráfico mensal a confirmação de um fundo descendente, porém um fundo descendente que rompeu sem continuação. Então isso pode gerar possivelmente uma inversão de tendência nos gráficos maiores e levar o gráfico mensal em busca do seu topo descendente dessa tendência. Então vamos aqui só entrar mais para os gráficos menores para a gente ver a progressão desse trade logo após que nós entramos nele. Então aqui onde tem esse megafone foi quando entramos na operação
e recomendamos lá nas notificações lucrativas. Então você que está lá dentro recebeu no seu telefone a indicação para entrar nessa operação com o ponto de stop e os alvos de venda com lucro. E aí você que entrou nesse trade viu o preço fazer exatamente isso. Então, foi isso que o preço fez depois que nós entramos na operação. E aí, alcançando o nosso alvo 1, e aí agora alcançando o nosso segundo alvo nessa operação. E veja que no nosso segundo alvo, nós colocamos aqui aproximadamente um pouco mais de 20% de lucro no nosso bolso. E agora estamos posicionados buscando um pouco mais de 10% ainda nessa operação, possivelmente para as próximas horas ou para os próximos dias, e com absolutamente zero risco para buscar mais esses 10% de lucro aí no nosso bolso, de uma forma muito simples, de uma forma rápida e tranquila de entender. Segue aí então para vocês mais uma análise ao vivo de mais um trade de sucesso, mostrando para vocês que assertividade depende de simplicidade. Quanto mais simples você, de forma mais simples você consegue interpretar o mercado através dos movimentos de preço, cada vez mais assertivo você será. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.